1º de maio de 1949, resolveu-se então dar personalidade jurídica à Juventude Espírita Eulício Barçanufo. Criou-se, naquela época, um estatuto e a juventude passou a ser um órgão autônomo e não uma filial do Centro Espírita Luz, Caridade e Amor. Embora funcionasse tudo dentro do Centro Espírita, ela passou a ser uma entidade com personalidade jurídica própria, separada do Centro Espírita. E nos anos 50, liderado pelo Sr. Aristides Neri, tendo à frente na mão de obra de trabalho Georgísio de Oliveira, criou-se então a ideia, formatou-se a ideia, pensou-se em criar um local que seria ao mesmo tempo uma casa de espetáculos, porque o grupo teatral era muito forte, e também uma casa assistencial. Tanto é assim que o salão da mansão do vovô foi projetado para espetáculos, tem um palco alto próprio para isso, e tem também, onde hoje funciona aquele banheiro social do salão e onde funciona a secretaria, eram 2 bilheterias no projeto original, para ali vender-se os ingressos para os espetáculos. E a mansão surgiu e na época era assim, fora o abrigo dos velhos, que fazia já um trabalho bem acentuado da tendência à velhice, foi a primeira instituição espírita na área social, a primeira instituição que atuou definitivamente na área social. Nos anos 60, a mansão do vovô era tão assim forte nessa área social que nós chegamos a firmar um convênio com a Legião Brasileira de Assistência, a LBA, que era sempre chefiada pela esposa do presidente da República, e conseguimos trazer alimentos para distribuir aos pobres de Garapava dos Estados Unidos, via Aliança para o Progresso, que era um projeto do presidente Kennedy. Saía alimentos dos Estados Unidos, descarregava no Porto de Santos, um caminhão vinha lotado do Porto de Santos até a mansão do vovô, trazer basicamente farinha de trigo e outras coisas mais para Igarapava, coisas que pouca gente sabe aqui na nossa cidade. Naquela época, já no final dos anos 60, a mansão do vovô em pleno funcionamento, as festas do teatro, a distribuição de assistência social era muito, muito grande, as pessoas nos procuravam intensamente. Aí começou-se o poder público a interessar pela assistência social. O poder público começou a distribuir cestas básicas, especialmente no Natal, que até então o poder público era totalmente omisso a essa área. E nós, para financiar as nossas atividades, criamos uma empresa que pouca gente vai se lembrar dela também, que era a Cartonagem Alvorada. A Cartonagem Alvorada fazia caixas para camisas, caixas para sapatos na mansão do vovô e vendia em toda a região. Aquilo nos ajudou. De um começo que nós não tínhamos um centavo para comprar nem as máquinas, nós compramos máquinas já usadas. Uma pessoa de Franca nos garantiu perante os vendedores e nós conseguimos os fundos para começar. Então, com algum tempo, a cartonagem era uma atividade tão boa que ela se pagou todos os equipamentos, terminou a construção assim, externa da mansão do vovô, rebocou, que a mansão era de tijolos até então, rebocou a mansão, pagou todas as dívidas da construção, comprou a nossa primeira Kombi, nós saímos para fazer as coisas, fazia de carroça. E criou-se então, conseguimos comprar uma Kombi e foi assim uma fase muito boa. Depois, por motivos outros, entrou a litografia, que até então os materiais não eram litografados, nós tivemos que abandonar essa atividade. Mas era a primeira promessa de ser autossustentável, que era a ideia que a gente tinha naquela época. Agora, uma outra coisa também, agora já desvinculando um pouco, foi com a criação do dispensário homeopático. Ele tem até uma história interessante, porque a mocidade de Garapava foi a Sacramento. Como eu morava em Uberaba, eu também fui, só que eu fui de carro. E a turma foi de caminhão. Eu fui para Ribalta, que naquela época era possível. Tudo bem. Aí quando nós estamos chegando, mais uns 15 quilômetros, nós temos lá de Peirópolis, povoado, que não era nem o que é hoje. Era meia dúzia de casa. Tinha a residência Sofredeco Peiró,
que ele é um nome que a gente precisa sempre ressaltar, porque é muito culto, com condição econômica. Eu até digo assim que o movimento espírita triangulino deve muito ao Sr. Frederico Peiró, e ele é muito esquecido. Bom, aí eu sabia que nós tínhamos ali um médium chamado Lângito Cunha. Aí foi para Denise, os meninos estavam dormindo, vamos entrar? Aí entrei, estradinha de chão, estacionei debaixo de uma árvore, falei, eu vou ficar aqui porque deve ter muito pernilongo aí. Aí vinha descendo uma senhora, era a mulher dele, a Aninha. Eu falei, oh, por favor, eu queria conversar com o seu Lângito. Langerto! Aí tinha aquele criolão de quase 2 metros de altura, muito alegre, muito animado. Vamos entrar, vamos entrar. O centro não era mais do que, quase que seria mais ou menos assim, guardadas as proporções, de 4x4, que era pequenininho. O madeirame do telhado foi lavrado a machado. E ao lado ele tinha o laboratório homeopático. Agora vocês veem como são as coisas. A água era de mina, porque não tinha condição de fazer, né? Aí tinha as plantas lá, tudo. Aí nós conversamos muito e tal. Ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, volta daqui 1 mês. Não, tá bom. Aí, 1 mês depois, eu compareci e levei o Anísio. Se não me falha a memória também, levei o Tuninho, José Alves. Tudo bem. Chegamos lá, conversamos, ele falou do trabalho. Eu falei, não, eu venho de uma família que sempre se dedicou a planos medicinais. Eu ia pescar no Rio Grande com meu avô, isso era muito normal naquela época, a gente saía a pé, ali da Mogiana, descia para Vargem Alegre, e eu me lembro que eu vou, à medida que nós íamos passando nos trilhos, ali tem uma douradinha, ele tem um chapéu de couro, a gente levava já, ia catando, tá bom, isso era normal, então era uma tradição. Aí ele falou, não, então, se você quiser, eu vou te dar umas orientações. Tá bom. Me emprestou um livro de plantas medicinais e me emprestou um livro de homeopatia para eu tirar xerox. E aí, o que eu achei muito interessante é que nesse dia ele falou, olha, tem um espírito aqui que quer comunicar. Aí ele pôs o lápis. E ele era semi-analfabeto. O português era um português, não era muito Rui Barbosa, não. Mas, como eu já aprendi, o importante é o conteúdo, não é a forma, né? A mensagem era assinada por Agostinho. E eu achei interessante porque eu não havia falado para ele que o nosso centro tinha como patrono Agostinho. Ele nunca fala isso. Ah, não, nosso patrono é isso. Não falei. Como é que foi Agostinho? E ainda colocou Agostinho, bispo de Hipona. Eu falei, nossa, esse dado. E eu me recordo que ele me chamou a atenção, me chamava a atenção para o nosso trabalho de homeopatia e falava assim, olha, de início o pessoal virá tangido pela dor, mas com o tempo você vai ver que o importante é o evangelho, né? É gozado porque isso tem muito a ver com o tratamento de Eurípides em Sacramento. Porque o pessoal buscava o remédio, infelizmente você está doente, você quer o remédio. Mas havia um conteúdo magnético, dado o potencial de Eurípides, que acompanhava o remédio. Olha como é que os espíritos são muito claros nisso aí. Aí, recebi essa mensagem e comecei a frequentar algumas vezes. Bom, e aí precisamos construir esse laboratório. Esse laboratório de homeopatia, mais ou menos veio para o Zé Brau. Zé Brau, eu quero isto, isto e isto. Porque o Zé Brau estava fazendo engenharia em Uberaba. Aí ele fez mais ou menos um planejamento lá. E agora, como fazer? Bom, os meninos souberam que tinha um rapaz lá em Igarapava que tinha uma empresa de fazer tijolão. Ele falou, olha, se vocês quiserem, eu cedo a empresa no final de semana para fazer os tijolão. Vocês trazem areia, o cimento, eu não uso sábado e domingo, vocês podem fazer. E eles começaram a fazer. Uma coisa que eu aprendi muito, um dia eu perguntei para o Divaldo, como é que você faz
para motivar o pessoal, porque a obra dele é imensa, né? Falou, olha, eu vou simplesmente mostrando que o espiritismo sem a caridade não funciona. E caridade não é uma caridade meramente material. É a que você pega e põe a mão na massa. E então a gente fazia isso. E ia mais ou menos convidando o pessoal a assumir as atividades espíritas como uma forma também de melhoria espiritual. Isso não adiantava nada frequentar segunda, terça, quarta, quinta o centro e em compensação continuar na mesmice. Bom, e aí então nós, esse pessoal, nós tínhamos, por exemplo, Paulo Pacu, grandes pedreiros de Garapava, o Jorge Padre Jorginho, todos eles davam uma contribuição com os meninos da mansão. Então, sábado e domingo era aquela festa para levantar o prédio. Teve um fato dois fatos interessantes. O primeiro é o seguinte, eu dava aula até às 5 e pouco, aí eu saía, passava lá para dar uma olhadinha. Eu estava olhando no prédio, aí parou um carro. Parou um carro, falou, por favor, o que é isso? Eu falei, isso aqui é Ele era um engenheiro do CREA. Isso aqui é uma casa de assistência para o pessoal necessitado. Eu falei, tá bom, não estou no carro, vai embora. Nunca voltou. Então eu acho interessante como é que quando você está fazendo a obra do bem, tudo corre bem. O movimento foi se desenvolvendo, o Centro Espírita, como sempre, é a casa máter do Espiritismo de Igarapava, e havia, lá dos anos 50, dessa fase áurea da criação da juventude, dos ideais, o ideal de criar-se um lar para meninas, que era um local onde poderíamos adotar crianças, que era o conceito da época. Mas chamava-se Alvorada, deveria chamar-se Alvorada, e era um lar de crianças, ou seja, você pegava a criança órfã e levaria para lá, para o lar. Coisas que nunca nós conseguimos viabilizar, e mesmo porque também as ideias mudaram, os conceitos mudaram, hoje já não se usa mais isso. Se tivéssemos começado essa atividade, provavelmente a espiritualidade, prevendo o futuro, sabia que essa atividade não deveria dar continuidade. Quando surgiu a oportunidade, nós íamos fazer aqui nessa área que nós estamos hoje, era um projeto embrionário de 20 casas. Essas 20 casas, cada uma teria 8 crianças e teria uma mãe social em cada casa. Era o nosso projeto original. Chegamos até a esboçar esse projeto. Chegamos até a ganhar uma casa. Se fôssemos construir, não tinha uma pessoa que ia doar uma casa. Mas, reunido com o Divaldo, nos anos 2004, 2005, não me lembro bem, ele me disse, olha, a Joana de Ângeles orienta para não fazer isso mais. Porque a sociedade vai mudar muito e, inclusive, a Mansão do Caminho já tomou outro rumo por causa disso. Você não vai conseguir controlar as crianças. Muito jovens essas crianças vão se engravidar. Quando os pais perceberem que as crianças estão bem, eles vão querer tirar vantagem, tirar proveito de tudo isso. Então não é conveniente. Vocês devem partir para a área da educação, a orientação da Joana. Crie uma escola. Com essas 20 casas você vai atender, como eu estava falando, 8 por 20 casas, vai atender 160 crianças. Na escola, ao longo do tempo, vocês vão atender milhares e milhares de crianças. Mas não tire a responsabilidade dos pais de educar os filhos, que a responsabilidade é deles. Vocês vão simplesmente colaborar, vão simplesmente ajudar nessa formação. E aí surgiu a ideia do Lar Escola Alvorada Nova, que foi inaugurado em janeiro de 2008. Então nós já tínhamos o Centro Espírita, agora centenário, a mansão do vovô, cuja data de comemoração da inauguração é 1961, e surge agora o Lar Escola Alvorada Nova em 2008, completando agora 10 anos de existência. E o Lar Escola vem crescendo a ritmo que nós não esperávamos e que nos faltam os recursos para sustentar esse crescimento que a gente tem hoje. Tem sido assim uma escola de vanguarda porque foi a primeira escola da cidade a ser de período integral. E depois, a forma da educação.
todo mundo sabe que nós somos espíritas, mas a gente trata o espiritismo aqui não assim como religião. A gente passa para as crianças todos os valores morais que o espiritismo tem. Temos inclusive aulas de valores morais, de forma diferente. Ou seja, o que importa para nós é que eles sejam homens de bem e que não que sejam espíritas amanhã. E temos, a maioria dos nossos funcionários são evangélicos. Temos aqui, o presidente da Comissão de Paz é pastor evangélico. Para ver o nível de convivência que a gente consegue manter, todo mundo colaborando na mesma direção, sem atrito, sem nenhum tipo de sectarismo religioso. E as crianças participam disso. E os pais nos encontram na rua e comentam muito da mudança de personalidade da criança depois que começou a estudar aqui.